Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse evento. Este é um evento chamado Workshop Estratégico, que é um evento feito em parceria da Pró-Reitoria de Pesquisa com o Instituto de Estudos Avançados e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. A ideia aqui é a gente discutir temas que são considerados estratégicos e nada mais estratégico nesse momento que uma discussão sobre o novo marco legal, de forma que esse evento, então, é dedicado ao novo marco legal de ciência e tecnologia, a uso do novo marco de inovação e lei do bem. Esse evento é tradicionalmente coordenado pela professora Ana Paula Magalhães e, neste evento em especial, nós contamos com o apoio e a coordenação do professor Antônio Marcos, que é o coordenador da Agência USP de Inovação, do professor Luiz Henrique Catalã, que é o coordenador do Inova USP, e do Antônio Mauro Saraiva, que é assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, que infelizmente não está aqui hoje porque teve que viajar. E nós temos, portanto, a grata satisfação de receber duas pessoas muito importantes para discutir essa questão, então, do novo marco legal. Nós temos o doutor Jorge Mário Campanholo, que é secretário da diretor da Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, do Departamento de Políticas e Programas de Apoio à Inovação. E temos também o doutor Rafael do B, que é advogado da União, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações também, do MCTIC. Ele é o coordenador jurídico de assuntos científicos. Então, para coordenar esse evento, eu tenho, portanto, a enorme satisfação de contar com o apoio aqui dos meus colegas, o professor Antônio Marques, da Agência USP de Inovação, e Luiz Henrique Catalã, do Inova USP. Quer falar? Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. O Silvio basicamente colocou a importância desse evento. Eu só quero aqui agradecer, então, a presença do Rafael e do Campanholo, a gentileza de vir. Nós já tivemos uma reunião menor hoje cedo, que foi extremamente produtiva e é bastante decisiva. A gente espera que vocês possam trazer, aportar discussões, dúvidas, seria bastante interessante para que a gente ainda tivesse tempo de adequar essa discussão, incluir essa discussão, especialmente nas minutas relacionadas ao que a gente deve produzir como demanda da regulamentação do novo marco legal. Basicamente é isso. Acho que Catalani, se quiser falar algo. Eu acho que vocês foram já bastante. Eu gostaria só de salientar de que essa é uma discussão que já tem um certo avanço. O nosso reitor já constituiu um grupo de trabalho para cuidar desse assunto. Esse grupo de trabalho também nos ajuda aqui na concepção desse evento. E o assunto é premente. Eu acho que a definição de como a USP vai se mover dentro desse novo marco legal é alguma coisa absolutamente premente e nós temos que imediatamente nos colocar frente a esse, digamos assim, novo modus operandi em relação à relação com o empreendedorismo, seja ele derivado da USP ou de qualquer outro tipo de relação com o setor privado. Então, é realmente importante a data de hoje e esse evento aqui. Só isso. Bom, então nós vamos começar com a apresentação então do Dr. Rafael do B, sobre o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E eu agradeço enormemente a sua presença aqui, Rafael. Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael do B, como já foi dito aí, trabalho na consultoria jurídica do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e tive o privilégio de participar
do grupo de trabalho que discutiu a elaboração do decreto, que é o decreto que regulamenta a lei de inovação. Nas nossas apresentações aqui, hoje à tarde, eu vou falar sobre a regulamentação da lei de inovação, o decreto especialmente que a regulamenta, e depois o Campanholo vai fazer uma apresentação especificamente sobre a lei do bem. Essa é a divisão, mais ou menos, que a gente estabeleceu. O Campanholo também teve uma participação central, não diria só ativa, mas central na discussão do novo marco de inovação. Então, só participamos juntos aí do esforço de aprimoramento da legislação nessa área. Minha apresentação, antes de entrar propriamente nos novos dispositivos do decreto de inovação, fazer uma breve introdução aí sobre o contexto de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Eu vou falar muito brevemente, porque, enfim, vocês conhecem isso tão bem ou melhor do que eu, certamente. Falar um pouco quais foram as diretrizes centrais do decreto, a partir desse contexto, e aí sim vou entrar, vai ser a parte mais longa aqui, em alguns dos principais dispositivos do decreto, e em seguida o que aqui a gente precisa fazer daqui para frente. Então, iniciando aqui, a primeira coisa que eu queria mencionar é a relevância de ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico sustentável. Hoje é amplamente reconhecido por praticamente todas as correntes ideológicas, inclusive, que acompanham a evolução da economia e do desenvolvimento econômico, o papel central que a tecnologia tem em permitir ganhos de produtividade, ganhos de renda e de bem-estar para a população. Não preciso destacar aqui, estando na USP, principal universidade brasileira, a relevância disso e o impacto que isso tem trazido para as vidas de todos nós já hoje. Então, não são coisas de daqui a 20, 30 anos, são coisas já de imediato que estão acontecendo, revoluções tecnológicas radicais por meio de tecnologia de informação, por meio de biotecnologia, de robótica. E aí, só para ilustrar com alguns exemplos aqui, estou mencionando aqui os suecos agora, que já há algumas centenas de suecos utilizando chips implantados no corpo, na mão. Isso não é uma tecnologia para 30 anos, isso hoje já está acontecendo. O segundo aqui, engenharia genética, para a gente modificar os genes, né, com a tecnologia do CRISPR, Cas9 especialmente, que você faz uma espécie de editar no seu, como se fosse um arquivo de Word, né? Você bota um editar no seu gene e consegue mexer ali livremente. E aqui é só um exemplo de um tipo de bovino que tinha chifre e ele foi editado para simplesmente nascer sem o chifre. Então, isso não é algo que pode acontecer daqui a 30 anos, isso é algo que já está ocorrendo. E, por último, aqui uma empresa chinesa que inaugurou um armazém recente, há poucos meses, um armazém gigantesco, maior do que um campo de futebol, e tem apenas 4 pessoas trabalhando no armazém, processando milhares de itens simultaneamente só com robótica e inteligência artificial. Então, isso já é algo presente, imediato, e o Brasil não pode ficar de fora dessa disputa tecnológica. E aí, para ilustrar ainda mais a relevância da tecnologia no crescimento econômico, ia trazer um exemplo que, enfim, já está um pouco clássico, que é do iPhone, que é um símbolo tecnológico dos nossos tempos, da última década. E muita gente acha que os recursos de um iPhone, quando a gente compra um iPhone e gasta lá, sei lá, $1.000 no iPhone, boa parte dos recursos iriam para a China, porque a China é quem manufatura a maior parte dos iPhones. Outros podem até apostar que iria para Taiwan, porque a empresa que processa os iPhones, que manufatura eles, é a Foxconn, que é taiwanesa, né? E, na verdade, não é nenhuma coisa nem a outra. Como esse gráfico mostra aí, a maior parte dos recursos de um iPhone, quase 60%, é lucro da Apple. Então, não é à toa que no verso de um iPhone tem escrito Designed in California, Assembled in China. Então, ele é apenas montado na China. Mas quem realmente abocanha o grosso dos recursos de um iPhone é quem está criando a tecnologia por trás daquele produto. E é verdade que o iPhone é um exemplo caricato, nem todo produto chega a esse grau de absorção de conhecimento, mas ele representa um pouco esse processo que a gente está vivendo, que é quem consegue realmente gerar recursos, é quem está projetando e criando as tecnologias, e não quem está encaixando os produtos, né? Só o outro ponto que eu destaquei ali em cima é quantifica com os trabalhadores chineses, lá em cima, que é apenas 1,8% do valor total de um iPhone, ou seja, é praticamente nada. E isso tem a ver com que projeto a gente quer construir para o nosso país. Se a gente quer disputar esse 1,8% dos trabalhadores chineses, ou se a gente quer pegar uma fatia de quem está realmente projetando e criando tecnologias novas. Então, é esse o contexto que fez a política de ciência e tecnologia no Brasil nos últimos anos, ter tentado evoluir para que a gente, paulatinamente, consiga entrar cada vez mais na área de criação de conhecimento, né? E não apenas como um país que encaixa produto, mero
fazer uma mera manufatura acéfala. E aí, concretamente aqui trazendo para o caso do Brasil, eu trouxe uma comparação do Brasil com a Coreia do Sul, porque muita gente pode achar que a gente não tem a menor chance de competir com outros países, dado o nosso atraso em várias áreas. E eu queria aqui fazer um contraponto a isso e mostrar que não, o Brasil tem uma produção científica muito significativa. Quando a gente vê em artigos publicados em periódicos internacionais, tem vários rankings diferentes, mas, enfim, escolhi um aqui. O Brasil e a Coreia do Sul têm uma produção científica equivalente. A Coreia do Sul é um pouco maior, mas não é significativamente maior. E no ranking dos países por produção científica, um está em 12º, 13º ou 14º do ranking. Estão praticamente empatados. A diferença não é muito grande, dependendo do ranking que for utilizado. Mas Brasil e Coreia do Sul estão mais ou menos empatados. Ou seja, a gente tem alguma chance de disputar a fronteira tecnológica em várias áreas. E, no entanto, e aí é o contraste com o gráfico seguinte, quando a gente vai para patenteamento, o que a gente vê é esse retrato aqui. Aí são patentes no escritório de patentes dos Estados Unidos, né, o USPTO. A gente vê o Brasil patenteando 381 patentes e a Coreia mais de 20 mil. Como pode, com a produção científica equivalente, ter um desnível tão radical na conversão do conhecimento acadêmico, por assim dizer, produtos realmente que vão ao mercado, né? Eu gosto de fazer esse contraste aqui desses dois gráficos, porque me parece muito chocante. E, evidentemente, que as questões legais não são o único empecilho, mas, certamente, as questões legais são um dos empecilhos relevantes para que a gente consiga converter essa produção científica em produtos que vão ao mercado. E isso daí é a inspiração, é a espinha dorsal, eu diria, da nova legislação sobre inovação. É tentar aproximar a academia brasileira do setor produtivo. Há resistências de diversas ordens, historicamente. Já há umas 3 décadas, pelo menos, que o Brasil vem tentando, com instrumentos diversos, promover essa aproximação. E acho que algum avanço houve nesse período, mas muito aquém do que a gente gostaria. E com essa nova legislação agora aprovada, a lei é de janeiro de 2016 e o decreto de fevereiro deste ano, 2018, acho que a gente dá passos relevantes aí em promover, na promoção dessa aproximação do setor produtivo, do setor acadêmico com o setor produtivo. A inspiração aqui, vocês todos conhecem a ideia da tripla hélice, né, do Edskovitz, né, que desde os anos 90 vem falando sobre isso, que é esse papel de interação entre governo, academia e empresas, que é o que tem promovido, no fundo, a inovação em vários lugares do mundo. Não é uma questão só do Brasil, nem da Coreia do Sul, mas é uma política que vem sendo adotada na União Europeia, nos Estados Unidos em particular, e cada ator aí tem um papel relevante. Né? Investimentos em pesquisa básica, dificilmente uma empresa faz, porque os riscos são muito altos. Né? E o governo, por outro lado, tem capacidade de fazer isso. Por outro lado, a adaptação do produto para o mercado, dificilmente o governo consegue fazer, as empresas, em geral, fazem isso melhor. O próprio iPhone, que eu mencionei antes, é um exemplo disso. Boa parte das tecnologias centrais do iPhone são tecnologias que foram financiadas com recursos públicos. Né? São um papel do Estado muito forte ali na criação de internet, do GPS, da tela de toque, na tela de duplo toque, enfim, de várias das tecnologias que estão ali no produto, mas quem conseguiu integrá-las de maneira fácil para o usuário foi uma empresa. Então, isso tudo feito com a participação das instituições acadêmicas. Então, é esse entrelaçamento aí desses 3 atores que se pretende promover com a nova legislação. Aqui só um modelo simplificado aqui, né, que a gente vê a pesquisa básica, protótipo dos produtos, teste de escalagem e demonstração comercial. Então, uma versão simplificada aqui das etapas de criação do conhecimento para chegar num produto na ponta, no mercado. E a gente vê nas etapas iniciais, as universidades e institutos de pesquisa têm um papel mais relevante. Nas etapas finais, as empresas têm um papel mais relevante, mas essas etapas não são claramente separadas e nem dá para separar inteiramente o papel de um e de outro. E é isso que a Lei de Inovação tenta promover, essa parceria dos institutos públicos de pesquisa, universidades e das empresas com o apoio governamental por trás. Então, esse daqui é o eixo do decreto. Eu estou destacando isso porque quando se vai aplicar o decreto, interpretar o decreto nas procuradorias, nos órgãos de controle, pelos próprios gestores, é preciso ter em mente qual é esse propósito, porque a interpretação dos dispositivos depende da compreensão aqui desse contexto, porque senão a gente vai fazer uma aplicação do decreto e da legislação de maneira inadequada, às vezes excessivamente rigorosa e conservadora, e acaba inviabilizando parcerias que são bem-sucedidas, que têm grandes capacidades
de gerar externalidades para o conjunto da economia brasileira. Entrando especificamente na legislação, estou trazendo aqui um breve histórico dos diplomas sobre os quais eu vou falar. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Lei de Inovação de 2004. Esse é o primeiro grande marco que a gente tem no Brasil, com esse propósito de promover a parceria entre empresa, universidade e governo. Logo em seguida veio o decreto de regulamentação, e o que ocorre é que essa lei de 2004, apesar de muito bem intencionada, acabou pecando, e como é natural, como você está fazendo algo completamente novo, né, na fronteira, pecando em vários problemas que dificultaram a operacionalização dela na ponta. Então, só para mencionar um exemplo, faltou explicitar como é que seriam as regras de contratação dos vários dos instrumentos da Lei de Inovação. Então, acabava que a gente tinha que aplicar a Lei 8666 de licitação e contrato para todos os instrumentos aqui da Lei de Inovação, o que era completamente inadequado. Só em 2010 é que houve uma alteração na Lei de 2004 para autorizar a dispensa de licitação nesses casos. E vários outros problemas que surgiram nesse período, e com essas tentativas de aplicação, foi se amadurecendo que problemas a gente tinha que superar, e isso acabou resultando num novo projeto e na aprovação da... Aliás, eu pulei aqui a PEC, que é a Emenda Constitucional 85, que foi aprovada em 2015, que explicitou na Constituição esse propósito de promover a integração de academia, de empresas e de governo, né? Então, isso está explícito no texto constitucional, é uma diretriz constitucional, não é só que o decreto está tratando isso, a revelia do restante do sistema legal brasileiro, agora a própria Constituição diz que essa é uma diretriz central. E, voltando ao que eu estava falando, em 2016 veio o que a gente chama de nova Lei de Inovação, que rigorosamente não é uma nova lei no sentido de que não é um diploma que é autônomo. Ele, no fundo, alterou a Lei de Inovação de 2004. Então, a Lei de Inovação de 2004 continua vigorando, com diversas alterações promovidas por essa lei de 2016. E, além de alterar a Lei de Inovação de 2004, essa lei de 2016 alterou outras 9 leis, se não me falha a memória, não é isso? Mais 8 leis, porque ao longo da aplicação a gente foi verificando que as dificuldades, às vezes, não estavam na Lei de Inovação, mas estavam em outras legislações. Então, juntamente com os aprimoramentos da Lei de Inovação de 2004, a gente também alterou regras da Lei 8666 de contratações públicas, regras sobre importação, regras sobre regime de trabalho de professor, que no caso não vai valer aqui para os professores da USP, vale para os professores no nível federal, mas a ideia pode servir de inspiração para a adaptação aqui local, e várias outras legislações que foram alteradas, né? Visto para pesquisador estrangeiro, enfim, uma infinidade de assuntos. E, por último, veio o decreto, que agora de fevereiro desse ano, detalhando alguns dos dispositivos da lei. Há 2 diretrizes centrais na lei, além do propósito evidente central de promover a aproximação daqueles 3 entes, né, de promover a tripla hélice, mas eu digo em termos de elaboração da lei, há 2 grandes propósitos. O primeiro é clarear alguns conceitos, algumas ideias gerais que estavam na lei e que não estavam suficientemente detalhadas na legislação e acabavam gerando insegurança jurídica para quem estava aplicando, para o gestor, para o procurador que ia dar o parecer, para o órgão de controle que ia fiscalizar. Então, só para dar alguns exemplos, a ideia de controle por resultado, se avaliar um projeto por resultado e não pela execução financeira. Isso já estava na lei desde 2004, mas estava como um princípio geral, não havia nenhum detalhamento. Na hora de aplicar, o gestor ficava inseguro. Como é que eu vou aplicar um controle por resultado se em lugar nenhum me explicita como é que eu faço esse tipo de controle por resultado? Na prática, o que acabava acontecendo é que, pela insegurança que havia, pela falta de clareza das normas, se aplicava as regras gerais de convênio, que tem uma prestação de contas super tradicional, rigorosa, formalística, que não servia para os propósitos de ciência, tecnologia e inovação. Então, um dos objetivos centrais foi clarear esses conceitos. Outro exemplo, a lei fala de vários instrumentos que podem ser utilizados para os tipos de parceria diferentes, e frequentemente a lei diz que isso poderia ser feito por meio de contrato, acordo, convênio ou outro instrumento equivalente. Ao fazer isso, acabava criando uma complicação na hora de aplicar, porque o regime jurídico de contrato é completamente diferente do de convênio, é completamente diferente de um acordo de parceria. O resultado é que não se sabia qual era o instrumento adequado para aquele tipo de parceria e ninguém sabia exatamente como aplicar.
com o decreto, a gente tentou esclarecer qual instrumento deve ser aplicado para qual tipo de parceria e qual regime jurídico tem que ser aplicado para aquele tipo de parceria. Então, isso dá mais segurança para o gestor. E a segunda grande diretriz do decreto é o empoderamento do gestor de boa-fé. Não faz sentido a gente partir da presunção de que o gestor está de má-fé. E é isso que, infelizmente, tem inspirado o direito administrativo brasileiro em todas as áreas. Então, embora eu acho que a gente devesse fazer uma mudança nisso em várias áreas do direito administrativo brasileiro, na área de ciência e tecnologia, isso é particularmente claro que essa mudança era necessária, porque o grau de integridade no setor é muito maior do que em outras áreas do direito brasileiro. Há problemas? Claro, em todos os lugares vai se encontrar problemas e má aplicação dos recursos públicos, mas não é algo generalizado nem de longe, são casos excepcionais. E não faz sentido que, por conta de um ou outro caso excepcional, a gente puna todo mundo que aplica aquilo ali de maneira adequada. O grau de integridade da gestão dos recursos nas universidades brasileiras é muito maior do que quando eu transfiro recursos para construir uma ponte no município do interior, que nenhum agente federal provavelmente vai nunca passar lá para fiscalizar aqueles recursos. Então, não dá para a gente ter a mesma regra amarrada para esse tipo de recurso da regra que a gente tem para a ciência e tecnologia. Então, esse empoderamento do gestor de boa-fé é outra diretriz central, é empoderar ele para fazer as escolhas conforme o caso concreto, conforme a melhor solução, ali confiando que ele vai adotar a melhor escolha para atender o interesse público naquele caso. Quando houver um desvirtuamento radical, aí se aplica a punição. Mas eu não posso, em todos os casos, prever e amarrar o gestor de tal maneira, porque, excepcionalmente, um ou outro fez algo inadequado. Então, entrando concretamente no decreto, aqui está uma lista, não vou ler aqui, de alguns dos principais avanços. São muitos temas tratados no decreto, eu já mencionei no início da apresentação alguns dos temas, né? Tem importação, tem regra sobre visto para estrangeiro, tem regra sobre bônus tecnológico, enfim, uma infinidade de assuntos. Não daria tempo de fazer uma apresentação aqui e cobrir todos os itens do decreto. Então, selecionei aqui meia dúzia de assuntos de particular relevância para detalhar um pouco mais esses tópicos. Então, o primeiro deles que eu queria mencionar, que eu acho que é uma mudança de paradigma muito significativa, é a prestação de contas. O modelo tradicional de prestação de contas no Brasil é um modelo focado em relatório de execução financeira. É um modelo focado em análise de nota fiscal por nota fiscal. E esse é um modelo que não faz o menor sentido e não é aplicado em nenhum outro país grande, que é o grande produtor de ciência, tecnologia e inovação, nesses termos. Então, quando você recebe um grant nos Estados Unidos, você tem que executar a pesquisa, ponto. Você não precisa depois ficar examinando nota fiscal a nota fiscal do que é que foi gasto com aquele grant que o pesquisador recebeu. Então, do mesmo modo, a gente deveria ter isso aqui no Brasil. Então, essa é uma das mudanças, eu acho, mais paradigmáticas que a gente tem aqui no decreto, que é sair de um modelo focado em relatório de execução financeira para um modelo focado em relatório de execução do objeto. Concretamente, o que é que isso significa? O decreto expressamente trouxe algumas regras que dizem, por exemplo, que está dispensada a juntada no sistema eletrônico das notas fiscais que foram gastas com o produto. Isso significa que não tem mais controle nenhum? Claro que não. Ele tem que guardar aquelas notas numa pasta lá, mas esse não vai ser mais o centro da análise da prestação de contas. Por quê? A prestação de contas vai ser examinada como regra sobre a execução do objeto. Ele tinha que fazer a etapa A, B e C para, digamos, chegar a uma vacina. Ao final daquele processo, eu vou examinar, eu como entidade concedente, se o pesquisador cumpriu as etapas A, B e C. Se ele cumpriu a etapa A, B e C, acabou, eu não vou examinar mais nada, não vou pedir mais nenhum relatório de execução financeira, não vou pedir mais nenhuma nota fiscal, porque eu presumo que, como regra, aquele dali está sendo aplicado de maneira adequada. Em que casos eu examinaria o relatório de execução financeira? Aí há 3 situações que a gente poderia examinar, que vão ser excepcionais, que não vão ser a regra. Primeira delas, se o objeto não foi executado. O pesquisador recebeu lá 1 milhão para desenvolver lá algumas etapas para um teste de uma vacina e, ao final, ele não cumpriu aquelas etapas, nem deu uma explicação minimamente razoável. Eu vou ter que examinar o que é que ele fez com aqueles recursos. Mas isso é exceção, isso não é a regra. A regra é eu cumprir as etapas da pesquisa. Nesse caso aqui, então, eu poderia fazer uma análise mais completa e criteriosa da execução financeira. Aliás, vale aqui mencionar que o decreto expressamente diz, o que, a meu ver, já estava implícito na legislação anterior, mas nem todo mundo assim entendia, que se o pesquisador se comprometeu a fazer as etapas A, B e C para chegar a uma vacina
cumpriu as etapas e não chegou à vacina, não tem problema algum. Isso é normal, faz parte da atividade de pesquisa, você cumprir as etapas e não chegou ao produto pretendido. Pesquisa, por definição, tem incertezas ali, a gente está na fronteira do conhecimento. Então, me parece que isso já estava implícito na legislação anterior, mas nem todo mundo entendia assim. Então, a pessoa recebeu lá R$1 milhão para fazer uma pesquisa, para fazer uma vacina, digamos, ou criar um material novo, e ao final do cronograma não chegou ao produto, ela descumpriu alguma regra? Não, nenhuma, está ok, não tem problema algum, se ele cumpriu as etapas adequadamente. Então, está explicitado no decreto que isso não gera problema algum, né? Então, voltando aqui às hipóteses de análise mais completas. Segunda hipótese, haver indício de ato irregular. Então, por instrumentos diferentes, aí pode ser uma denúncia fundamentada de alguém, não é uma denúncia qualquer, é uma denúncia fundamentada de alguém que a pessoa utilizou os recursos para passar, digamos, para a empresa do irmão. Acende uma luz amarela ali, é preciso fazer uma análise mais cuidadosa de como se está aplicando os recursos. Mas, via de regra, aplicou corretamente na pesquisa, não vou examinar. E a terceira hipótese de análise, que é a gente fazer uma análise por amostragem, criar uma espécie de uma malha fina da Receita Federal, a gente criar uma malha fina para o gasto com P&D. Então, o CNPq soltou lá o edital universal lá e distribuiu recursos para 2.000 projetos diferentes. Faz sentido eu ir examinar nota fiscal de 2.000 projetos diferentes? É claramente desarrazoado e ineficiente. Vou gastar uma mão de obra enorme para encontrar erros assim muito pequenos. Então, qual é a lógica? Eu vou fazer por amostragem, ou vou ter um banco de dados lá que me permite, a partir do uso da integração dos dados, de Big Data, conseguir criar trilhas de auditoria, e aí eu vou naqueles ali em que acendeu a luz amarela para checar só aqueles casos excepcionais, e não a regra. Então, a ideia a regra é que a prestação de contas é cumprir o objeto. Cumprir o objeto, está resolvida a prestação de contas. Segundo grande tema que queria mencionar, cortou ali a parte de cima, mas é flexibilidade orçamentária, faltou a primeira palavra lá em cima. Essa é outra mudança que aparentemente é trivial, mas tem uma importância enorme também, que é nos projetos de pesquisa, em quase todos os países, de novo, voltando a um exemplo americano ou europeu, a pessoa recebeu um grant com R$100 mil para aplicar na pesquisa, ele aplica aquilo ali conforme o plano de trabalho dele, conforme a flexibilidade e as incertezas e mudanças que vão surgindo ao longo da execução do projeto. Aqui no Brasil, a gente tem uma amarração muito forte com o plano de trabalho e com os limites dos chamados grupos de natureza de despesa, né? Em outras palavras, o que é despesa de capital e o que é despesa corrente. Então, o pesquisador recebeu lá R$100 mil, ele tinha previsto comprar, digamos, 3 microscópios. Ao longo da pesquisa, ele verificou que bastavam 2 microscópios, não ia precisar do terceiro. Ao mesmo tempo, a quantidade de reagentes que ele tinha estimado foi menor do que a realmente necessária para o projeto. O que seria óbvio em qualquer lugar é deixo de comprar o terceiro microscópio e compro mais reagente. Aqui, se ele fizer isso, até então, ele teria a prestação de contas dele glosada, porque ele modificou indevidamente o que era uma despesa de capital para uma despesa de custeio. Então, uma das mudanças aqui feitas é permitir que até 20% do valor do projeto o pesquisador pode mudar livremente de uma rubrica para outra, de um grupo de natureza de despesa, para usar a expressão exata, para outro, sem quaisquer problemas. Ele precisa apenas comunicar ao órgão concedente. E isso faz toda a diferença. Antes, ele precisava da autorização do órgão concedente do recurso. Então, para ter a autorização, ele tinha que mandar para o CNPq, FINEP, quem fosse, e aguardar o trâmite nesse órgão até que saísse a autorização, 6 meses depois. E nesses 6 meses a pesquisa ficava parada. Agora não, agora ele meramente comunica o órgão e já faz o ato por conta própria, não precisa esperar autorização nenhuma. Então, o que é aparentemente sutil, que é trocar de uma autorização prévia para uma comunicação, dá uma facilidade enorme para o pesquisador. Há uma segunda ideia que mais para frente a gente não conseguiu ainda emplacar nesse ano, né, Campanholo? Mas a gente espera mais para frente conseguir fazer isso, é acabar por completo com essa divisão de capital e custeio na área de ciência e tecnologia. Tem uma rubrica só, investimento em ciência e tecnologia, qualquer que seja o item de despesa que você está aplicando. Mas, enfim, essa a gente ainda não conseguiu emplacar agora, mas eu tenho confiança de que em breve a gente vai conseguir avançar isso, está em discussão com o Ministério do Planejamento para fazer essa modificação. Terceiro, bom, toda a primeira linha ficou cortada ali em todos os slides, né? Mas, enfim, terceiro item é sobre encomendas tecnológicas. Encomendas tecnológicas é um dos instrumentos mais utilizados
nos Estados Unidos para o desenvolvimento de inovações mais radicais, assim, uma relação direta com as empresas. Ela consiste fundamentalmente em utilizar o poder de compra do Estado para adquirir produtos e induzir ou estimular as instituições de ciência e tecnologia e as empresas a criarem tecnologias novas. Um exemplo clássico é o do Jeep utilizado na Segunda Guerra Mundial, que é uma encomenda de ter um produto, de ter um veículo que tivesse capacidade de andar em diferentes terrenos, com a capacidade de carga alta, etc, etc. Aquele produto não existia na época, foi encomendado, várias empresas participaram do processo, e o resultado foi o Jeep, muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, e depois virou um carro de uso comum, né? Para usar um exemplo antigo, mas mais recentemente os Estados Unidos usam isso em grande quantidade, e a gente aqui no Brasil engatinha no uso da encomenda tecnológica. Aí vale dizer, a encomenda está prevista desde a Lei da Inovação de 2004. Apesar disso, a lei era insuficiente em explicitar os instrumentos para eu viabilizar a encomenda tecnológica. E o resultado é que de 2004 para cá, foram pouquíssimos os casos de encomendas tecnológicas realizadas no Brasil. Há alguns, mas são muito poucos e com resultados pouco expressivos. Por quê? Porque as regras que estavam lá não davam segurança mínima para que o gestor utilizasse ela de maneira eficaz. E a nova legislação alterou a encomenda tecnológica em vários dispositivos. Eu vou destacar aqui 3 mudanças que me parecem centrais para tornar a encomenda tecnológica um instrumento útil para desenvolver tecnologia aqui no Brasil. A primeira delas é mudar o regime de pagamento de uma encomenda tecnológica. A lei de 2004 não estabelecia nenhuma regra sobre isso e, na prática, eu tinha que aplicar a lei 8666 para fazer pagamento, o que significa pagar por preço fixo. Mas quando eu vou contratar uma vacina para dengue, digamos aqui, ou uma vacina para zika, ou criar um material novo, ou, enfim, desenvolver uma energia nova, um produto novo para gerar energia, eu não consigo, de antemão, estabelecer todas as etapas que eu vou precisar naquele processo. Eu consigo ter uma ideia, mas eu não consigo saber em detalhes cada etapa. Isso, na prática, inviabilizava a encomenda. O novo modelo agora permite expressamente, entre outros regimes de pagamento, tem vários, o pagamento por reembolso de custos, o que significa tirar o risco do privado e deixar o risco no público. Tem algum risco aí para o negócio, para o poder público? Com certeza, mas assim, o desenvolvimento tecnológico, por definição, tem riscos. Então, isso significa que em algumas áreas mais sensíveis, o poder público vai assumir o risco daquela encomenda até um limite que ele vai estabelecer, um teto, ali, o quanto ele está disposto a pagar por aquele dali, e ele vai examinando ali a adequação daqueles custos, ele vai reembolsando para cada etapa do projeto. Então, essa é uma das mudanças relevantes. A segunda mudança relevante é permitir a compra em escala, e não apenas a compra do produto nas etapas iniciais de desenvolvimento, que isso era algo que desestimulava a empresa. Ela era contratada para desenvolver uma solução, ela fazia todo o esforço de desenvolvimento, quando estava ali maduro o produto, o poder público não podia contratar aquilo em larga escala, porque não tinha autorização legal para isso. Agora tem, eu posso contratar não apenas o desenvolvimento da solução, mas chegou a solução, chegou a vacina, por exemplo, eu agora compro aquela vacina em larga escala para distribuir no Sistema Único de Saúde. Então, isso está agora expressamente admitido. E a terceira mudança relevante é explicitar o critério de escolha do contratado. O decreto anterior, a legislação anterior, não tinha uma regra clara de como era o critério de escolha do parceiro que ia desenvolver aquele produto. Então, na prática, isso me induzia, ou pelo menos deixava o gestor numa certa insegurança, de optar por alguém que não oferecesse o menor preço, que é o critério tradicional de compra no Brasil. Mas, para desenvolver uma vacina, o menor preço, quase certamente, não vai trazer a melhor solução. Uma vacina é só um exemplo, né? Mas para o desenvolvimento tecnológico, de uma maneira geral, quando eu quero um produto inovador, o melhor preço não é a melhor solução, quase certamente. Então, a lei explicita outros critérios que eu posso utilizar para escolher o parceiro para aquele projeto específico. Então, eu posso escolher a partir das experiências anteriores que ele tem, da tradição dele com ciência e tecnologia, de projetos anteriores já realizados com o poder público, enfim, tem um conjunto de opções que eu posso utilizar para justificar a escolha do parceiro para desenvolver aquela tecnologia. Então, isso dá um empoderamento aí grande para o gestor, uma discricionariedade para, conforme o caso, conforme o tipo de tecnologia, conforme a maturidade daquele produto que vai ser desenvolvido, eu poder escolher a empresa A ou a empresa B para desenvolver o projeto. Quarto ponto. Compras públicas.
Em relação às compras públicas, há várias mudanças relevantes aqui. Eu destaquei aqui 3 ou 4 das principais. A primeira delas é a autorização para a utilização do chamado RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações, para todas as compras públicas das instituições de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E aí vale dizer, para todas as compras, não só para as compras da área fim, mas também para compras da área meio. Então, se a Universidade de São Paulo ou qualquer outra instituição de ciência, tecnologia e inovação precisar fazer uma compra, mesmo para a área meio, ela não precisa mais seguir o modelo da Lei 8666 ou da legislação estadual respectiva, mas pode utilizar o RDC, que é esse Regime Diferenciado de Contratações, que só para recapitular aqui, foi um regime criado em 2011 ou 2012, com autorização inicialmente para ser utilizado para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Muita gente, inclusive, pode ficar com a falsa impressão de que era um regime para garantir, enfim, contratações irregulares e impróprias por tudo o que aconteceu depois com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Devo dizer que, absolutamente, isso não corresponde à verdade. O RDC, embora tenha sido aprovado para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, ele é um regime, em tudo, muito melhor do que a Lei 8666. É mais transparente, é mais competitivo, é mais rápido, é muito melhor em todos os aspectos. Ele foi criado inicialmente para a Copa e para as Olimpíadas porque foi o único jeito de viabilizar um aprimoramento da lei de compras públicas no Brasil. A Lei 8666 ela é uma falsa proteção dos recursos públicos. É um modelo completamente ineficiente que resulta em compras ruins e em processos demorados para a contratação. O RDC pode resultar em compras melhores e mais rápidas. Então, só para dar 2 exemplos rápidos aqui, a 8666, por exemplo, é praticamente toda baseada em compras com papel e reuniões presenciais. O RDC é todo eletrônico. Então, isso já inibe, por exemplo, a cartelização. Você vai fazer uma licitação lá para uma obra pública e só quem participa, quem está presente na sala ali, isso facilita muito a cartelização. Quando é eletrônico e os participantes são anônimos, você nem sabe quem está participando do processo, já dificulta o processo. Uma outra coisa que é relevante do RDC é que ele inverte as fases da licitação. Então, em vez de você gastar muito tempo com a qualificação dos participantes e só depois de olhar o preço, eu inverto. Eu primeiro checo o preço e quem ganhar, quem me oferecer o melhor preço ali, ou o melhor produto, só esse daí é que eu vou olhar a qualificação e não de todos, o que evita a judicialização no processo de qualificação, que hoje é um dos grandes entraves de licitação. E aí tem contratação integrada, tem várias outras mudanças no RDC que são, em tudo, muito melhor do que o 8666. Então, as instituições hoje podem usar o RDC de Ciência e Tecnologia, podem usar o RDC para tudo. Segunda mudança relevante, a dispensa de licitação. A Lei 8666 já previa a dispensa de licitação para produtos de P&D resultantes de financiamento da CAPES, da FINEP e do CNPq. Isso acabava travando a utilização da dispensa de licitação para produtos que fossem realizados pesquisas com recursos orçamentários próprios da instituição. Então, uma das mudanças feitas agora é que, para produto de P&D que está descrito num projeto de pesquisa aprovado pela instituição, quem quer que seja o órgão financiador, ele tem dispensa de licitação. Então, isso já dá uma facilidade enorme aí para os produtos de pesquisa. Adicionalmente a isso, além dos produtos tradicionais, vou comprar um microscópio, um computador, o que quer que seja, a gente também adicionou aí a hipótese de dispensa de licitação para obras de engenharia de até R$660 mil relacionadas a um projeto de pesquisa que esteja sendo desenvolvido. A gente sabe que é recorrente no Brasil, tem vários casos desses em que se comprou, por exemplo, um equipamento novo para o laboratório, o equipamento chega e ele simplesmente não cabe na sala, ou ele não é adequado para o laboratório, e você precisa fazer uma reforma do laboratório para poder utilizar aquele equipamento. E a reforma você tinha que utilizar o 8666, aquilo acabava levando 2, 3 anos e o produto ficava parado naquele período. Há o caso até de você perder a garantia do produto adquirido, só depois que a obra estava pronta, você ia botar aí para funcionar e descobria que não estava funcionando e a garantia já tinha expirado. Então, a lógica agora é, para uma pequena reforma ali, eu já faço a dispensa de licitação para contratar aquilo de maneira mais rápida, já viabilizar a instalação do produto e já poder utilizá-lo de maneira imediata. Terceira mudança, aliás, quarta mudança, a dispensa de documentação da empresa para produtos de pronta entrega ou até um limite de valor de R$176 mil. Qual é a lógica aqui? Eu ia comprar um reagente de uma empresa de Singapura
E aí eu exigia que a empresa de Singapura me desse uma certidão negativa de regularidade com a Seguridade Social, certidão negativa de débito. A empresa falou, sequer esse documento existe aqui no meu país. E aí a gente tinha que dizer, infelizmente, então, não vou poder comprar o seu produto, o que não faz o menor sentido, né? Sobretudo se tratando da área de ciência, tecnologia e inovação, em que eu, às vezes, preciso de um fornecedor que só tem em um lugar do mundo, e eu não tenho como colocar condicionantes para aquele fornecedor, pelo contrário, a gente tem que frequentemente se submeter às regras lá de fornecimento do outro, dentro de certos limites, evidentemente. Então, essa dispensa de documentação é outro avanço relevante. Quinto ponto que eu destacaria aqui da nova legislação, a participação minoritária no capital de empresas. De novo, essa é uma regra que já estava na Lei de Inovação de 2004, mas tinha poucas regras para viabilizar essa participação. E uma das mudanças relevantes aqui é permitir o aporte não financeiro no capital de uma empresa. Então, digamos que a universidade tem uma patente, está registrada a patente lá de um produto com grande potencial no mercado, tem uma empresa interessada em explorar o produto. E vou tentar ajeitar aqui. Aqui está certo. Voltou, né? Então, eu posso, em vez de aportar os recursos na empresa, eu posso simplesmente, o meu aporte, em vez de ser financeiro, vou depositar, digamos, R$500 mil como capitalização na empresa, eu aporto a minha patente. Vou estipular o valor de mercado daquela patente e o meu aporte vai ser da patente. Eu vou fazer a cessão da patente para aquela empresa a título de participação no capital da empresa. Em tempos de vacas magras orçamentárias, esse é um dos instrumentos que a gente pode utilizar aí para viabilizar a participação das universidades, dos institutos públicos de pesquisa em novos negócios, né? Para isso, é preciso ter regras de governança clara nas instituições, porque, por um lado, é saudável promover isso, por outro lado, a gente não pode permitir que toda instituição saia participando do capital de qualquer empresa por aí. Então, o decreto estipula algumas regras mínimas de governança, um grupo especializado naquilo ali, limites orçamentários, avaliação de risco, etc., para que eu possa fazer esse tipo de aporte. E, por último, tem critérios de escolha claros do parceiro privado, que, de novo, não precisam ser os critérios tradicionais do direito administrativo brasileiro. Não é o menor preço, quem vai me dar a maior participação no mercado, mas é qual empresa ali tem o maior potencial de explorar aquela tecnologia. E aí eu vou estipular critérios conforme ali o tipo de tecnologia que eu estou avaliando, colocar uma banca para fazer aquela escolha, e a ideia aqui é empoderar o gestor para poder utilizar o critério que ele julgar mais adequado para o caso concreto. E, por último, o último item que eu destacaria aqui do novo decreto, enfim, há vários pontos, né, mas dos que eu estou colocando aqui como pontos de maior destaque, são os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses acordos, de novo, já estavam previstos na legislação de antes, mas, como eu falei, não havia regras claras para as hipóteses em que eu utilizaria o convênio, para as hipóteses em que eu utilizaria o acordo, em que eu utilizaria termo de outorga, enfim. E a gente tentou esclarecer isso no decreto, explicitando quando é que eu uso cada um deles. Então, simplificadamente, a gente utiliza convênio quando tem transferência de recursos públicos para o parceiro. E acordo de parceria, que a legislação, no fundo, é similar ao que existe nos Estados Unidos, né? Acordo de parceria é quando o parceiro público e o privado se comprometem a fazer um projeto em paralelo, mas sem transferência de recursos públicos para o privado. Eventualmente, pode ter do privado para o público. E por que é relevante fazer essa distinção? Porque quando eu estou aplicando recursos ali que são só do privado para o público, não faz sentido eu ter as mesmas regras de amarração de quando eu estou transferindo recursos públicos para o parceiro privado. Então, uma das grandes mudanças aqui é dizer que no acordo de parceria de PDI, as regras de prestação de contas são muito mais simples do que as do convênio, mesmo essas regras novas, mais simplificadas, que a gente já criou de convênio de PDI. Então, se uma empresa privada quer transferir recursos para a universidade para aprimorar o laboratório e utilizar aquilo ali para desenvolver um produto novo, não faz sentido eu exigir uma prestação de contas para a empresa, que é ela que está dando o recurso, super amarrada como era a exigência anterior da legislação brasileira. Então, se a empresa quer apenas um relatório simples da execução do objeto, tá ok. Se a empresa quer algo mais detalhado, eu vou fazer algo mais detalhado, porque é ela que está dando o recurso. Não é o poder público que tem que amarrar radicalmente a prestação de contas quando o projeto é financiado com recursos privados. Então, uma das mudanças relevantes é explicitar esse tipo de acordo aí e criar esse regime mais flexível.
Além disso, outra mudança relevante, eu não sei o quanto isso impacta aqui na Universidade de São Paulo, mas no âmbito federal esse é um problema muito grave, que é a questão do limite orçamentário das instituições. Então, mesmo que eu recebesse recursos privados, a empresa A ofereceu lá R$1 milhão para fazer um aporte na universidade, para aprimorar o laboratório, para criar um laboratório, ela estava submetida ao limite orçamentário da universidade. Então, se a universidade não conseguisse elevar aquele limite orçamentário, não adiantava ela ter o dinheiro extra, ela não poderia gastar aquele dinheiro extra, o que não faz o menor sentido, né? A pessoa está recebendo um recurso adicional. Então, uma das regras aqui é explicitar que nesse tipo de acordo, o recurso privado que ingressar na instituição, ele vai ficar numa contabilidade separada da limitação orçamentária tradicional. Claro que vai ter que ter alguma checagem da aplicação de recursos, mas não é o limite orçamentário da instituição. Próximos passos, o que é que falta ainda a gente fazer daqui por diante? E aí vale a pena dizer, em primeiro lugar, o novo decreto, ele é auto-aplicável ali em praticamente todos os dispositivos do decreto. Tem um único dispositivo lá na Campoiolo, que está ainda aguardando a regulamentação, que é a regra sobre contrapartida para convênio de PDI. É o único dispositivo que ainda não pode ser aplicado porque está aguardando a edição dessa portaria. Está praticamente pronta, falta pouca coisa lá, eu espero que saia aí nas próximas semanas. Já foi discutida com o planejamento, está bem amadurecida, em breve deve ser publicada. O restante do decreto, todo já pode ser aplicado pelas instituições. Concretamente, o que cada uma delas precisa fazer? Criar as suas políticas de inovação. Cada instituição precisa avaliar aí do decreto e da lei o que é que ela precisa adaptar para viabilizar afastamento de professor, para viabilizar a definição de regras de propriedade intelectual, quanto vai ficar para o inventor, quanto vai ficar para a instituição. Isso está super flexível na legislação, confiando que cada instituição vai fazer sua política para viabilizar da melhor maneira a execução. Porque o que não faz sentido é a gente criar tecnologia e deixá-la guardada na prateleira. Esse é o pior dos cenários. É a gente criar a patente, pagar todo ano lá a anuidade lá para o INPI e não explorar aquela patente. Isso não faz sentido. Às vezes é melhor ter uma regra ali um pouco mais flexível para ter uma exploração comercial e ter o ganho, as externalidades para o conjunto da economia brasileira, do que tentar amarrar aquilo de tal maneira que o resultado é aquilo ficar guardado no armário e ninguém explorar. Então, a ideia é estimular isso ao máximo e a gente está fomentando aí a que cada instituição faça a sua política de inovação, adaptando ela à nova legislação. Segundo ponto, a gente está trabalhando na criação de manuais para os usuários. Ainda não estão prontos, são muitos temas, mas a ideia é ter um manual ali de passo a passo para como a pessoa vai fazer uma encomenda tecnológica, como ela vai fazer um acordo de parceria de PDI, quais são o checklist ali, o que é que ela precisa checar, criar modelos padrões de minuta de contratos, minutas de acordo de parceria, porque com o modelo padrão fica muito mais fácil para o gestor aplicar aquilo ali. Estamos trabalhando nisso. Os primeiros, eu acho que devem sair, talvez no mês que vem, os primeiros modelos de acordo de parceria. Estamos trabalhando em todos eles para acelerar ao máximo e ter pelo menos uma minuta de cada um deles. E terceiro, é uma questão que, enfim, só indiretamente afeta aqui a USP por ser uma universidade estadual, mas como há muitas parcerias federais, também tem um impacto aqui, que é a uniformização de entendimentos sobre a nova legislação. Porque também não adianta a gente trazer tantas mudanças no decreto e, na hora de aplicar, a procuradoria de cada estado, o órgão de controle em cada lugar, ter um entendimento diferente sobre o que é que pode e o que é que não pode. Isso aí gera muita insegurança jurídica, né? A empresa vai fazer uma parceria com a UFMG diz que está ok, e aí ela vai fazer a mesma parceria com a UFRJ, e a Procuradoria da UFRJ, por hipótese aqui, entende que aquilo ali não é possível. Estou citando as duas universidades só à toa aqui, né? Poderia ser qualquer outra. Então, foi criada na Advocacia Geral da União a Comissão Permanente de PDI, e eu participo dessa comissão, sou o coordenador dela, que tem um propósito justamente de tentar uniformizar o entendimento sobre os temas que estão gerando controvérsia. Claro que a gente não tem de pronto solução para todos os assuntos que vão surgindo, mas a ideia é ir trocando ideia com quem está na ponta, com os gestores, com os órgãos de controle e ir paulatinamente uniformizando os principais assuntos, o que vem gerando mais controvérsia para garantir segurança jurídica para o pesquisador, para o gestor, para o procurador, para os órgãos de controle, para todo mundo poder fazer esse tipo de parceria. E, enfim, essa era a apresentação aí no geral da legislação. Queria enfatizar de novo aqui aquela ideia de que eu acho que o Brasil tem uma grande potencialidade em ciência e tecnologia, a gente tem um grande produtor mundial de ciência e tecnologia, e a gente ainda está pecando na conversão dessa nossa ciência
em produto para o mercado. E essa nova legislação tem justamente o propósito de fomentar isso, e a gente conta com o apoio, com a participação, com o engajamento de todos vocês. A USP tem um papel central aqui, como principal universidade do país, em liderar esse processo de aproximação com o setor privado. Sei que a USP já é uma das que mais faz isso no Brasil, mas a gente com certeza pode fazer isso ainda mais para que ela vire um modelo para que as demais instituições do país também possam seguir e acompanhar esse processo de aproximação, de promoção da tripla hélice aqui no Brasil, para a gente garantir, no longo prazo, o desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigado, gente. Rafael, muito obrigado pela excelente apresentação, extremamente didática, isso foi realmente muito bom. E o Glauco já está louco para fazer perguntas, mas o que nós tínhamos combinado aqui era a gente faz as duas apresentações e fazemos uma sessão no final, não era isso? Não? Perguntas antes? Está vendo? Ele combina com o Silvio e não me fala. Bom, então eu estou recebendo perguntas. Glauco, você é o primeiro? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela apresentação. Eu sou Glauco Arbix, do Departamento de Sociologia e do Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados. Queria abordar dois pequenos pontos. Sua apresentação foi muito clara. Dois pontos que continuam incomodando. Me incomodando e acho que incomodando as universidades e o Brasil. O primeiro ponto diz respeito à questão das compras públicas. Finalzinho de junho, nós fizemos um debate com o Prata, o professor Álvaro Prata, que é secretário do Ministério, lá no Instituto de Estudos Avançados. E, naquele momento, o professor Krieger, ex-reitor de pesquisa aqui da USP, fez uma pergunta simples. Ele disse o seguinte: nós incentivamos, vou tentar reproduzir, certo? Porque eu acabei de falar com ele pelo WhatsApp e ele falou que a situação continua a mesma. Nós incentivamos as universidades a construir startups, a exatamente cruzar a ponte que você está pedindo para a gente cruzar, certo? Muita produção acadêmica, pouca efetividade na área de inovação, tecnologia. E ele diz: o que acontece é que há startups na Faculdade de Medicina e, pelo regime novo de compras públicas, a universidade poderia perfeitamente comprar os produtos ou inovações que são muito úteis para a área de saúde dessas startups. Bem, segundo o professor, e ele acabou de reafirmar aqui, o jurídico da faculdade dele não permite, porque não estaria de acordo com os regimes de compliance, fazer compras de pessoas que têm alguma ligação com a própria universidade. O Prata, naquele momento, disse que poderia tranquilamente e pediu para o Krieger não desistir. Como eu acho que não é muito legal só pedir não desistir, é muito pouco, a pergunta é: pode ou não pode? É possível? Eu, lendo a lei, eu não sou advogado, pode, mas o jurídico diz que não. Então, aqui seria importante que vocês conversassem, porque esse é o problema geral. Acho que a tua comissão no final ali de consolidação é super legal. A segunda questão, simples, diz respeito à prestação de contas. A prestação de contas não é só, como você bem sabe, não é só para o MCTI, ou para a CAPES, ou para o CNPq, ou para a FINEP, ou para a FAPESP, para quem você quiser. A prestação de contas corre o mundo. Tem vários órgãos que controlam a prestação de contas. O direito administrativo, como você bem disse, não está orientado para resultado, está orientado para processo. E o TCU, mais do que o direito administrativo, é mais realista do que o rei. E a CGU, no caso federal, é mais ainda do que o TCU. Então, eu tive todas as minhas contas aprovadas na FINEP durante 4 anos, tudo direitinho e tal. Eu recebi essa semana uma comunicação que a corregedoria da CGU do Rio de Janeiro, você entende? Não estamos falando da CGU de Brasília, e estou falando de uma corregedoria que eu nem sabia que existia, tá?
ela está questionando a decisão da CGU e do TCU, que aprovaram as contas, os dois aprovaram as contas. Então, sabe o que aconteceu? O processo foi reaberto. Eu estou com as contas aprovadas por enquanto, certo? Mas o processo está reaberto porque algum gênio da lâmpada achou que a prestação de contas não está adequada ao regime de prestação de contas que a FINEP está utilizando. Então, a pergunta é, vocês combinaram com a CGU, com o TCU? Porque normalmente geralmente se combinam, eles concordam e fazem completamente diferente. Então, a pergunta é simples, porque isso gera insegurança. Essa diversidade de fontes de controle que pesa sobre todo mundo aqui, sobre o jurídico e sobre todo mundo. Tá? Então, são as duas questões, desculpe ter me estendido. Perfeito. Tá bom. Então, peraí, deixa eu anotar aqui, então, senão eu vou esquecer. Boa tarde, meu nome é Lúcio Freitas. E quando você mostrou aquele exemplo da Coreia, como eu falei com você antes, eu fiquei bastante tocado com isso, né? Como eu te falei, eu estive na Coreia do Sul. Eu fui contratado pelos coreanos para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que foi descoberta de fármacos. Cheguei na Coreia do Sul e o MCTI deles, né, tentaram algo inovador. Colocar 300 milhões de dólares numa ideia por 10 anos, contratar aquelas pessoas, colocar lá dentro, e depois de 10 anos, vocês não vão receber nenhum tostão a mais. Vocês vão receber dinheiro do que vocês vão estar fazendo. É muito estimulante. Você não vai querer trabalhar com quem você gosta, você vai querer gerar resultado. Foi algo que deu certo. Eu nunca tinha trabalhado com fármacos antes, nunca. Eu era o único não europeu do grupo, só tinha europeus. E o nosso grupo já tinha dado mais contribuição para leishmaniose e Chagas, que é uma doença brasileira na Coreia do Sul, mais do que a Fiocruz, em 2 anos. Né? Então, eu acho que é tudo questão de gestão, realmente. Eu acho que, não tenho dúvida, o brasileiro é muito bom, nós somos muito competentes no que fazemos, mas a forma complica. Eu estou no Brasil há 5 anos, já fui demitido 2 vezes de organizações sociais. É um modelo, é complicado estar trazendo uma visão diferente num ambiente onde as coisas são mais travadas. Entende? Então, é algo que para mim tem sido bem desafiador. Porque eu estou falando, eu descobri droga que funciona para a febre amarela. Nós colocamos isso nos hospitais, está sendo testado agora. Eu descobri droga que funciona contra a chikungunya. Isso coloca a gente em primeiro lugar no mundo. Mas mesmo assim, eu estou há 6 meses sem salário. Então, realmente é algo para pensar. Eu voltei para o Brasil por acreditar no Brasil. Mas a forma a gente tem que repensar muito. Meu nome é Guilherme Rabelo, trabalho no Inova Encor, sob a liderança do professor Fábio Jatene, também com outros, e tenho acompanhado na área de inovação lá do HC esse desafio que foi colocado pelo professor Krieger, né? A gente tem visto essa discussão em relação ao fomento de startups, de empresas, e como você consegue fazer essa transposição entre fomentar a inovação entre os seus colaboradores, que é um parque riquíssimo de inteligência intelectual, mas você transacionar essa mudança entre o setor público para o privado de uma maneira que você não seja visto como um transgressor natural da situação. E essa harmonia entre você conseguir fazer o desenvolvimento, gerar a patente, gerar o conhecimento intelectual, a gente criar os veículos regulatórios adequados, os mecanismos jurídicos para você poder fazer, mas, ao mesmo tempo, essa migração ser vista para que esse profissional ou grupo de profissionais seja encarado como alguém natural para você poder contratar produtos, testar dentro, isso tem um impasse hoje, né? A gente tem discutido muito sobre essa dificuldade e aí parece uma coisa meio esquizofrênica, porque você fomenta o desenvolvimento do conhecimento, você fomenta o empreendedorismo do profissional, você quer que ele, inclusive, não seja só dependente do setor público no investimento, mas na hora que ele consegue fazer isso e a gente consegue motivar, você é o primeiro que diz que você não pode ter relacionamento com ele. Então, isso gera um impasse e até uma dúvida. Então, até que ponto, na verdade, vocês querem inovar? Acho que, de fato, a gente tem que sentar, porque talvez um dos medos dos jurídicos, a gente nota isso, é o descompasso entre a regra velha com a ideia boa nova. E você não cabe uma coisa na outra.
Um é quadrado e o outro é redondo, não cabe junto. A gente tem que ter uma forma de fazer. E se for deixar só para o marco regulatório no processo normal, geralmente os jurídicos, por serem conservadores, eles têm medo de fazer, porque o nosso modelo é punitivo. Então, talvez uma das coisas que a gente poderia reavaliar é que fosse dado algum tipo de diretriz que, pelo menos, eles pudessem se amparar, dizendo, olha, apesar de ser este o modelo, esta mudança em transição não deveria ser vista como impeditiva, ela não deveria ser vista como punitiva, mas nós devemos buscar mecanismos para flexibilizar esse tipo de transição, porque aí talvez os jurídicos institucionais eles não vão se sentir, talvez, comprimidos em simplesmente serem aquele que diz não. Porque não tem regra, como não tem regra, eu uso a velha, e a velha não permite, então a resposta dos núcleos de direito é não. Mas continua fazendo pesquisa aí, viu, porque isso é importante. E aí, então, acho que esse poderia ser, talvez o professor Fábio depois pode dizer assim, é uma luta que a gente está tendo lá no HC, acho que é uma coisa difícil, o convencimento das áreas jurídicas é algo um pouco mais lento, porque realmente eles têm um acúmulo grande, e eles sentem, às vezes, a falha do marco regulatório que não avança na mesma velocidade. Então, a gente tem aí um descompasso entre as jangadas com o pé de um lado e o pé do outro. Obrigado. Posso falar? Bom, gente, vamos lá tentar responder as três aqui. Primeiro, o professor Glauco. Já conheço há bastante tempo seus textos, sempre acompanhei, e tive maior interesse e admiração. Sobre as compras por servidor que está afastado ou que está participando ali de um projeto de pesquisa. A resposta simples vai ser depende. Vai depender da situação. Um dos problemas que a gente tinha antes é que, no âmbito federal, havia uma regra que proibia de maneira absoluta que o servidor fosse dirigente de uma empresa privada. Então, isso impedia de qualquer tipo de empreendedorismo de um professor que quisesse montar uma startup. Então, não é nem que ele não podia vender para o poder público, ele não podia vender para ninguém, porque ele não podia ser dirigente de uma startup. Então, uma das mudanças da legislação foi permitir expressamente que o professor possa se licenciar para montar uma empresa. Ele pode ser dirigente de uma empresa se for uma empresa ligada à tecnologia, à área de pesquisa dele. Então, esse é um primeiro obstáculo superado. Segundo, então, isso está autorizado. No nível estadual, a gente discutiu hoje pela manhã, parece que o tema ainda não está inteiramente esclarecido, né? Talvez tenha que fazer algum ajuste na legislação aqui para professor da Universidade de São Paulo. No âmbito federal, pelo menos essa barreira está superada, porque a lei expressamente autoriza o professor para ser dirigente de empresa. Em relação à etapa seguinte, que é, montou a empresa, tem um produto novo naquela empresa, quer fornecer, digamos que seja lá uma vacina, enfim, um produto de saúde lá qualquer. Ele pode fornecer para o restante do SUS todo, não há a menor dúvida. Acho que dificilmente alguém levantaria qualquer controvérsia para um professor do departamento que montou uma empresa e fornece uma prótese, sei lá, qualquer coisa para o SUS, para o restante do SUS. A controvérsia que pode surgir é, ele pode vender para a instituição a qual ele está vinculada. Para essa, de fato, vou dizer assim, o tema não está inteiramente claro, porque a Lei 8666, que continua vigorando para as compras públicas de maneira geral, e, nesse caso, não seria uma compra para um projeto de pesquisa, seria a compra em larga escala daquele produto para a instituição, né? Então, você aplicaria a regra da 8666. E a 8666 tem alguma regra focando em conflito de interesses que veda, via de regra, que um servidor dela esteja na empresa que está sendo contratada. E essa é a controvérsia que surge aí nesse caso concreto. Então, o professor daqui quer fornecer para o restante do SUS, acho que não há grandes problemas. Quer fornecer para a própria Faculdade de Medicina daqui da USP, vai surgir uma controvérsia, talvez seja até um tema para levar lá para a comissão comissão permanente de PDI da AGU, para esclarecer se poderia ou não. Me parece factível a tese de que, se ele está licenciado, ele não tem nenhuma ingerência do processo. A preocupação, me parece, do 8666 é a pessoa ser servidor público, ele está cuidando do processo de compra pública e, ao mesmo tempo, ele está na empresa privada que está se contratando. Agora, a lei, de fato, não é clara sobre esse processo. Então, esse é um tema que talvez possa ir lá para a comissão e a comissão esclarecer de vez se pode ou não pode. Mas, de todo modo, o grosso do mercado público vai estar livre para ela sem qualquer impedimento, porque não há vedação na lei de inovação, né? Campeolo, quer fazer alguma observação? Eu queria lembrar, Rafael, quando falaste em fomento, nós tivemos um artigo vetado
na 13243, né? Foi exatamente, por exemplo, a Petrobras, ela investe numa tecnologia, investe no desenvolvimento de uma startup. E o artigo da lei dizia, olha, se a empresa, uma universidade, um hospital, numa incubada, quer dizer, aquela empresa estava na lei que poderia contratar o produto daquela startup sem licitação, tá certo? Então, essa era a ideia, está apoiando a ciência e tecnologia e poderia depois comprar com dispensa de licitação. E esse artigo foi vetado, tá certo? Então, a gente está tentando reverter exatamente agora naqueles vetos. Agora, se fizer a licitação, qualquer empresa pode entrar na licitação e fornecer para quem entende. Eu acho que a grande questão era a dispensa da licitação para comprar direto. E esse artigo foi vetado na 343. É que, no fundo, enfim, como eu comentei já anteriormente, né, o direito administrativo brasileiro foi praticamente todo concebido para como separar por completo o setor público do setor privado. Né, considera-se, por princípio, que qualquer relação do setor público pelo privado tende a ser promíscua e, portanto, deve ser evitada. E é justamente o contrário que a gente quer aqui na área de inovação, é promover essa parceria do público e do privado, com integridade, com regras de conflito de interesse, com transparência, mas é promover esse tipo de parceria. Então, isso conflita com a tradição do direito administrativo brasileiro e gera alguns choques. Então, vai haver algumas situações aí que vai estar no limite entre preservar o conflito de interesse de um lado e preservar e promover essa parceria. Agora, o que é claro o grosso do poder público vai estar liberado para fazer a contratação com aquela instituição. Com a própria instituição é que pode surgir essa controvérsia. Eu tendo a achar que dá para defender que, nesse caso, se você explicitar de maneira clara que não há nenhuma participação do professor ali que está naquela empresa com a instituição contratante, seria defensável. Mas, enfim, é preciso examinar o caso concreto e talvez seja um caso primeiro, talvez até para a gente levar para essa comissão da AGU e explicitar isso de vez. Mas, de fato, é um tema bola dividida. Esse aí, o decreto não trata disso, porque isso teria que ser tratado na lei de maneira explícita. Não foi. Então, resta agora, na via da interpretação, tentar aclarar aí qual é o limite definitivo para esse tipo de tema. Sobre prestação de contas, eu queria só, antes de responder diretamente a sua pergunta, mencionar aqui que eu acho que o grande ponto aqui da prestação de contas, da mudança no modelo, é fazer com que o professor, o pesquisador, quando vai dormir à noite, não fique pensando, eita, e aquela passagem que eu mudei, eu tive que pagar mais 10% porque mudei a passagem para o congresso, será que eu vou ser glosado porque aquela mudança foi feita? Isso não é para o cara estar pensando nisso, é para o cara estar pensando, e aquela rota que eu estava seguindo não deu certo, qual é a alternativa que eu vou encontrar para resolver o meu problema, né? Então, é mudar a preocupação do professor. A mudança, o foco da preocupação é como chegar no resultado da pesquisa, e não um detalhe ali, eu mudei do capital para custeio, será que vão glosar aquela minha conta? E a gente sabe que, como as pessoas ficam preocupadas com isso, ficam dias pensando naquilo ali, aquilo vai ser glosado, vou ter que explicar, meu nome vai ficar sujo, vou ficar com o CPF lá impugnado no TCU, essa é uma preocupação de todo mundo, e não faz sentido que a gente pegue os nossos doutores, pesquisadores mais qualificados, e deixem ele com essas preocupações à noite. É para a preocupação à noite dele ser como chegar ao resultado da minha pesquisa. Então, essa é a mudança central. Aí você perguntou, está combinado com os russos, por assim dizer, né? Combinamos com os órgãos de controle? Em larga medida, sim. Em larga medida, sim. A CGU participou de toda a discussão do decreto, e a gente fez um workshop agora, 1 mês ou 2 atrás, lá na CGU, sobre o novo decreto, para divulgar lá para os auditores da CGU o novo texto, com a participação do próprio secretário federal de controle interno, que é o chefe da área de auditoria da CGU, e a CGU, pelo menos nas instâncias de comando da CGU, há um alinhamento muito forte com o espírito do novo decreto. A CGU, eu diria até que é um entusiasta desse novo modelo, porque ela acredita que esse é um modelo mais eficaz para garantir eficiência na aplicação dos recursos públicos. Como eles próprios falaram lá, não faz sentido a gente colocar os auditores da CGU para ficar examinando nota fiscal a nota fiscal censitariamente, ou seja, de todos os projetos de ciência. A gente acaba gastando mais no controle do que consegue controlar efetivamente. Então, eles próprios reconhecem que é preciso mudar o modelo para a gente conseguir atingir o resultado. Então, a CGU está fortemente alinhada aqui com o processo.
O TCU também não participou exatamente das reuniões da elaboração do decreto, até por ser de outro poder, mas tem tido diálogo também com o TCU sobre o assunto, e eu acho que a aceitação tem sido crescente sobre esse novo modelo. Sempre surge aquela questão, retomando aqui outros tempos do Brasil, que o problema é o guarda na esquina, né? Por mais que se combine com as instituições, você não consegue combinar com os 1000 auditores de cada instituição. Então, eventualmente, um auditor lá na ponta pode adotar um entendimento mais restritivo do que o que a própria instituição está encampando. Esse é um risco que pode acontecer, sobretudo num país que vive tanta insegurança jurídica sistêmica, né? Um Supremo Tribunal Federal que muda de entendimento do dia para a noite sem maiores explicações. Então, quando a gente tem insegurança jurídica tão sistêmica, não dá para garantir que está tudo seguro aqui. Agora, dá para garantir, sim, que assim, o avanço é muito significativo com o que tem aqui e está, em boa parte, articulado e tem tido o apoio dos órgãos de controle e da AGU para a aplicação desse novo modelo. Então, isso dá para assegurar. Agora, de novo, lá na ponta pode ocorrer de alguém suscitar um caso e vai gerar uma dor de cabeça enorme até que o entendimento institucional prevaleça. O Lúcio comentou lá das dificuldades aqui, compartilho aqui com as angústias sobre o momento e as dificuldades nossas de superar isso, mas vou reiterar aqui que a ideia dessa nova legislação, que é um esforço, aliás, eu diria, interpartidário, não é de agora que surgiu isso, essa é a legislação que foi aprovada, a emenda à Constituição e a lei, praticamente de maneira consensual no Congresso Nacional, por forças políticas à esquerda e à direita. Se não me engano, a PEC, em 2 votações, uma foi unânime, na outra teve 1 voto contrário e 400 favoráveis. Então, assim, é algo que tem o apoio unânime de todo o espectro político do Brasil, né? A lei é ainda do governo de Dilma, o decreto é agora já na gestão de Temer. Então, é algo assim que o país está empenhado em aprimorar essa legislação e eu espero que a gente tenha resultados disso o quanto antes. Por fim, o Guilherme, você mencionou também a questão das compras, né, que eu acho que eu já respondi, de certa maneira, quando eu falei aqui para o Glauco, né, que é a preocupação de como estimular a parceria para o pesquisador da instituição, como eu vou poder contratar ali o produto que ele fez, mas, ao mesmo tempo, tem restrições a isso. É isso, como eu já comentei aqui. É o conflito aí entre, de um lado, garantir, promover ciência e tecnologia, e, de outro lado, esse equilíbrio aí de conflito de interesse, de integridade com a instituição. Para o país que tem esse nível, uma percepção, pelo menos, de corrupção tão alta, as pessoas acabam privilegiando as regras de conflito de interesse. O que é bom em muitos casos, mas, às vezes, é excessivo em algumas situações em que talvez não coubesse. Mas é um conflito que a gente tem aí, claro, e eu acho que a gente avançou ao dizer que, no geral, para o poder público, o pesquisador pode vender, o pesquisador que empreendedor. Para a própria instituição, de fato, não está inteiramente claro, é algo que precisa ser esclarecido. Acho que é isso. Por favor. Meu nome é Humberto, eu sou da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. André? Humberto. Humberto, desculpa. Bom, a sua apresentação foi muito esclarecedora, viu? Me ajudou aqui a entender várias coisas. E o que acontece é que a minha trajetória aqui na universidade era um pouco diferente, né? Eu tenho uma patente. E essa patente, ela gera, o Tim pode confirmar, mais royalties do que todas as outras juntas, né? O dobro, me parece. Então, assim, eu vivo essa realidade, né? Eu tenho os recursos para poder aplicar. E só que está difícil, viu? Está difícil. Está complicado. Hoje, em saldo, eu tenho mais de 2 milhões de reais. Eu não consigo utilizar isso aí. E a situação está melhorando? Olha só, há umas 2 semanas eu fui obrigado a justificar todas as compras. Eu pedi que comprasse uma droga de um filtro para o sistema de osmose reversa. Tem que fazer uma justificativa para comprar esse filtro, que é uma porcaria, uma coisa que vai custar 200 e poucos reais. Então, assim, o que me preocupa, e isso que eu queria que você me ajudasse aqui, para me dar um pouco de esperança, entendeu? Porque senão está difícil o negócio, né? Olha só, a gente teve a lei de 2004, né? Depois, agora, tivemos a nova lei de 2016. Assim, eu acho que a história se repete, né? Tivemos lá, e aí tivemos que fazer outra, porque aquela não deu certo. E o que me garante que essa daí vai dar certo, entendeu?
Será que a gente aprendeu com os erros lá? E a gente pode fazer uma lista desses erros para tentar, né, não repetir agora, porque senão vai ser a mesma coisa, né? E olha só, uma coisa que me preocupa, sendo bem honesto, e eu sei que isso não cabe, assim, não é da sua parte isso, mas olha só, em 2004 a gente tinha um negócio que chamava Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje a gente tem Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós evoluímos. Isso é uma grande preocupação, porque assim, as pessoas me cobram, né? Ah, mas por que só tem uma patente? Então, olha só, putz, essa daí está difícil, viu? Outras eu não consigo nesse ambiente evoluir. Essa daí foi um sacrifício, foi um parto, mas deu certo, né? Agora, para continuar dando certo, é preciso mudar as coisas, né? E está difícil. E o que aconteceu, né, nesses anos todos, trabalhando desse jeito? Que a patente não é nova, ela foi concedida, como você sabe, foram 13 anos para ser concedida, mas tudo bem, né? Em compensação, a gente tem mais 10 anos para explorar, então a patente, para nós, não é prejuízo. Mas o que acontece? Durante esse tempo, né, as avaliações de desempenho que são feitas, isso não foi considerado. Então, eu fui punido várias vezes, né? Recebi vários pareceres contrários à minha continuação na universidade, inclusive, né? Que depois a gente reverte, porque, né? Mas a burocracia nos aperta, né? E a outra dificuldade foi gastar esses recursos, porque realmente não dá para fazer. Eu vou colocar uma coisa, né, que nós, na universidade, conhecemos bem. Nós temos aqui gente que parece sádico, né? Gosta de te ver se esfolando lá para poder fazer nada depois, porque depois a compra ainda não é autorizada, né? Não é autorizada. A gente tem uma reforma para fazer um laboratório, porque o laboratório não cabe mais, né? Não comporta mais, porque as coisas deram certo, e ele avançou, e nós estamos há 2 anos tentando fazer a maldita da reforma. Nos deparamos com vários sádicos desses. Então, tá coisa... Queria sair daqui com um pouco de esperança, sabe? Porque desse jeito tá difícil. Boa tarde, meu nome é Fábio Jatene, eu sou da Medicina, e eu queria complementar o que o Guilherme falou agora há pouco, e mais que tudo fazer um depoimento e para demonstrar aonde que nós estamos encontrando dificuldade e amarras nesse processo. Nós tivemos uma iniciativa que iniciou há mais ou menos uns 4 anos, lá no Instituto do Coração, que chama Inova Incor. Essa é uma iniciativa que visa estimular a inovação na nossa instituição. Ser um facilitador para a inovação, estimular as pessoas para que passem a desenvolver projetos dentro da área de inovação. Isso faz parte do Inova HC, que é o guarda-chuva dessa história e que também interage com os outros institutos lá do nosso complexo. E nós temos um conselho de inovação, dos quais eu sou um dos coordenadores, e o que nós temos observado é que hoje o que está nos prejudicando e nos afetando são as amarras jurídicas do processo. O que eu entendo é que está havendo um grande distanciamento entre o regramento atual, que parece moderno, que parece um regramento eficiente, preocupado com o avanço, e o que de fato nós estamos exercendo no dia a dia. Eu vou dar um exemplo rápido e fácil. Nós fizemos um acordo de co-inovação com uma grande multinacional mundial para desenvolver num dos andares do Instituto um andar digital. Várias iniciativas de inovação, desde pesar o paciente, anotações, transferências, todos os dados, não tem mais fio. Monitores, tudo de uma forma muito avançada, sob o ponto de vista de inovação digital, com o apoio dessa multinacional, que obviamente vai querer utilizar todos esses processos de inovação depois para poder eventualmente comercializar ou expandir para outros lugares. E nesse projeto, a parte mais consistente de valor é serviço. Então nós recebemos engenheiros, pessoas que estão trabalhando nesse andar digital. Mas existe um valor em dinheiro que é pequeno, perto do projeto todo, mas que é ofertado e oferecido mediante o nosso contrato de co-inovação.
Nós, até hoje, não conseguimos receber o recurso de 17 e não conseguimos receber o recurso de 18. E agora eles nos disseram, olha, se não receber em dias, o recurso de 17 caduca. Ou seja, nós estamos diante de um grande projeto, bacana, de alcance, grande alcance, de grande capacidade, nós não conseguimos receber, porque o jurídico fala, não receba. Nós vamos ter dificuldade depois com o Tribunal de Contas, com isso e com aquilo. Eu tenho discutido com o Giovanni Thierry, que é o coordenador do nosso centro de inovação lá do hospital, entendendo que num serviço público, principalmente com as características do nosso dentro da área médica, nós estamos começando a questionar os processos de inovação. Porque nós entendemos que as amarras são tão fortes que nós não conseguimos destravar. Nós estamos começando a querer perder a esperança dentro disso, entendendo o esforço de vocês, entendendo o esforço de todos para tentar modernizar o processo, facilitar, etc. Mas nós estamos com muita dificuldade. Nós já tivemos várias reuniões entre o jurídico do HC, o jurídico da Fundação, o jurídico da USP, com os procuradores da USP, e nós não conseguimos destravar o processo. A ponto de, como já te disse, da gente ficar meio desacorçoado com essa história. Então, é mais do que tudo um depoimento, não é uma sessão de descarrego, não tô de jeito nenhum querendo dizer que estou jogando a toalha, mas, nesse momento, é o X da questão. Perfeito. Bom, gente, acho que as duas falas aí, né, do Fábio e do Humberto, nenhuma delas tem uma resposta específica, mas uma análise geral da situação. Acho que eu concordo, e Campoelo certamente concorda também, com as dificuldades todas que existem na área, com os problemas imensos que a gente tem de segurança jurídica, com as dificuldades que existem na relação com os órgãos de controle, com as procuradorias, com a própria AGU, que é a instituição da qual faço parte. Essa é uma realidade inegável. Então, a gente tem que dar passo a passo e ir evoluindo isso. Não tem como tratar desse caso específico que você está mencionando, até teria que se debruçar sobre os elementos concretos dele, mas eu acho que, com esse novo decreto, os avanços vão ser grandes em todas as áreas. São muitas coisas, assim, alguns assuntos vão ficar pendentes, fatalmente, sempre surgem temas novos, mas não é que a lei de 16 agora é só mais uma tentativa que vai dar errado igual a de 2004. Não é isso. É a de 2004, a gente tentou aplicar, verificou onde é que tinha algumas barreiras, e a lei de 16 está superando essa barreira em vários pontos. Vai superar em todos? Provavelmente não, certamente virão outras coisas, mas assim, muita coisa já vai ser destravada aí, inevitavelmente, com a nova lei e com o novo decreto. Já está destravando hoje, de imediato. A gente já tem relatos aqui de parcerias aqui e acolá que estão funcionando, de convênios diferentes que estão funcionando, num modelo novo de bolsa que está funcionando, a aplicação de prestação de contas a acordos anteriores, que já está sendo aplicada em alguns níveis. Então, assim, coisas concretas que já estão ocorrendo hoje. Não é algo que talvez dê certo, talvez dê errado, já está dando certo em vários aspectos. Com certeza, muitas pautas vão seguir pendentes. E aí eu sou, no geral, muito otimista com o Brasil. Mesmo num cenário tão adverso, mesmo com tantas dificuldades, eu acho que a gente tem uma potencialidade enorme aí. E queria mencionar aqui, que eu acho que vale, de alguma maneira, por analogia aqui, o livro do Steven Pinker, o Enlightenment Now, que ele lançou agora há pouco, né, o Iluminismo Agora. E um dos pontos que ele destaca é os avanços extraordinários que a humanidade, como um todo, não aqui no Brasil, como a humanidade avançou nos últimos anos, nas últimas décadas, e a gente acaba só chamando a atenção para os fatos negativos do dia a dia. E os fatos negativos, evidentemente, são muitos, e a gente tem um certo apego por eles, a imprensa tem um grande apego por eles, e a gente acaba esquecendo de valorizar as tantas coisas positivas que já estão ocorrendo hoje, que a gente já consegue vivenciar. Então, no caso da ciência brasileira, temos muita dificuldade, sem dúvida. Agora, a gente partiu de um país que praticamente não tinha produção científica 5 décadas atrás para ter uma das maiores produções científicas do mundo. Isso é um salto significativo. Se a gente olhar o número de doutores formados por ano aqui no Brasil, isso é um salto significativo. A gente não patenteava 30 anos atrás. O Brasil tinha praticamente 0 de patentes no escritório de patentes dos Estados Unidos. Tem 380 e pouco. Não é muita coisa, mas para quem saiu do quase zero, não dá para negligenciar isso. E, então, assim, eu acho que a gente tem um potencial grande, acho que essa legislação vai no sentido de aprimorar e de utilizar esse potencial da melhor maneira. E, assim, por mais que eu não quero negar as dificuldades, que são muitas e inegáveis, no âmbito federal, as questões orçamentárias para a área de ciência e tecnologia são dramáticas,
mas, ainda assim, acho que a gente tem muito espaço para aproveitar o nosso potencial de maneira melhor possível, e os esforços estão sendo tomados, os passos estão sendo dados. A gente está resolvendo problema a problema, por mais que cada problema que seja desatado, cada nó que seja desatado, a gente, às vezes, não se dê conta do avanço que aquilo significa. Mas ele está sendo desatado. Tem muitos nós ainda por desatar, mas eu acho que a gente está avançando de maneira inegável, assim, e esse decreto aqui é mais um desses exemplos de avanço que o Brasil, como um todo, tem dado, mesmo num momento tão adverso, de tantas dificuldades, acho que a gente dá alguns passos à frente. É isso, gente.